que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. 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 Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Tu és.
Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me diz: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Meu Deus nunca morre, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, nunca apagará, nunca apagará. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não. Deus nunca morre, nunca é vencido.
de eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade a eternidade, de geração em geração. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser, abraça-me, ouve o meu clamor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em
Oi. Aleluia. Ele vai tocar, a gente só entra e fica parado que nem aquele dia, né? Ah, vocês vão entrar junto? É, aqui, ó, a gente fica parado aqui no alinhamento. Ele vai tocar. Vou deixar um pouco do lado. Acho que é melhor assim. Quer deixar? Tira de novo, não dá? E aí vai rodar. Gelo seco, né? Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vamos ficar de pé? Lucas! Vai, traz uma água mineral pra tomar. Rápido. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso
Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Eu estou aqui na caverna de Elias, sensação térmica de mais de 50 graus. Nesse lugar, Deus reanimou os profetas para continuar o seu caminho. Aqui Deus animou Elias, e ele estava já pedindo para morrer, mas Deus disse: você tem muito que fazer ainda, você vai ungir uma nova geração. E Elias saiu daqui reanimado, porque o anjo lhe serviu água e pão. E eu quero desejar
e liberar para vocês essa mesma unção que está aqui nesse lugar, como para ungir profetas e reis. Eu estou saindo dessa caverna para ungir uma nova geração lá no Brasil, na Escola Profética, dia 14 e 15 de setembro. Em nome de Jesus, o Senhor vai levantar uma geração de novos ungidos. Vem comigo. Aleluia! Levante para as mãos para o céu e glorifica o nome do Senhor Jesus. Só quem faz parte dessa nova geração, quem faz parte da geração dos novos ungidos, levanta suas mãos e aplauda ao Senhor Jesus, o único que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nós te convidamos, ó Espírito Santo, sejas bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, sejas bem-vindo nesta hora. Espírito Santo, nós entregamos em tuas mãos esta reunião, nós entregamos cada um dos teus filhos em tuas mãos, para que possa ser feita a tua vontade e não apenas a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus à Escola Profética de 2019. Aleluia! E gostaria de dar as boas-vindas a todos. Gostaria de dizer a todos vocês que se sintam à vontade. É um prazer para nós poder receber cada um de vocês. É um prazer para nós dizer que nós preparamos com muito carinho a recepção. Nós preparamos com muito carinho, pensando em acomodar vocês. Mas isso não se compara a nada comparado com o que Deus tem preparado para te entregar nesses dias. Amém? Não se compara. Pode aplaudir Jesus. Deus vai fazer nesses dias o que você jamais pensou, que você nunca imaginou. Deus vai fazer nesses dias. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar uma nova unção, nunca vista até hoje. Você faz parte de uma geração dos novos ungidos. Você faz parte de uma geração que vai trazer a presença de Deus aonde você estiver. E mais, Deus vai te capacitar com uma unção de guerra, com uma unção de leão, com uma unção de intrepidez. Para onde você chegar, você vai com a vitória em tuas mãos. Aonde você for, os teus inimigos serão derrotados. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por direito, porque é herança tua. Quantos aqui já se sentiram ou se sentem incapazes? Não precisa levantar a mão. Nós não queremos de maneira alguma constranger alguém. Meus filhos, a Bíblia é cheia de exemplo de pessoas incapazes. Deus gosta de usar as pessoas incapacitadas. Por quê? Porque se um incapaz fizer alguma coisa, não é ele que fez. O incapaz, muitas vezes, ele não tem medo, porque de repente ele não tem mais nada para perder. Ninguém acredita nele, ninguém confia mais nele. Eu não sei a tua situação hoje, mas enquanto eu oro e eu pedia para Deus uma palavra para trazer para vocês, Deus mostrou muitos ministérios
que estão se terminando. Mostrou pessoas que ouviram de líderes, de familiares, que você é louco, você não é capaz. Isso não é coisa que se faça. Esses sonhos, que tipo de sonhos são esses que você tem? Isso não é para ti. É essas pessoas que Deus está procurando. Deus está procurando os incapazes. Porque Deus, muitos são chamados para ministérios, muitos são chamados para liderança, muitos são chamados para muitas coisas. Mas são poucos os que são escolhidos. E sabe o que Deus faz com os escolhidos? Ele capacita. Quando o incapaz vai na frente, não foi ele que venceu, foi Deus. Deus é o único que será honrado se um incapaz vencer. O que você acha que Davi fez? Quando Davi saiu e disse para aquele gigante: eu vou contra ti. O que os irmãos deles disseram? O que o pai dele achou? Aquele pequeno, tu é louco. Então nós vamos te dar capacidade, armadura para você lutar. Mas não tinha nem estatura para usar a armadura. Eu não sei a situação que tu vive hoje, mas eu sei que Davi saiu, mas ele acreditava no Deus vivo. Davi não tinha antecedentes, não era de guerra, mas Davi venceu muitos leões e ninguém viu. Meus filhos, Deus vê os leões que você vence calado. Deus enxerga, pode aplaudir a Jesus. Deus está transformando. Deus está transformando a tua situação e a tua vida. Deus te trouxe aqui, meu filho, foi para você receber essa unção. Quando muitas vezes, assim como Davi saiu para o deserto, levando comida para os seus irmãos, os seus parentes esperavam que Davi voltasse para casa apenas com uma vasilha vazia em suas mãos. Eu não sei o que as pessoas esperam de ti. Eu não sei a quem você quer agradar. Eu não sei o que você vive hoje, mas eu sei do Deus que eu vivo, que eu sirvo. Davi saiu e enfrentou o gigante. Ele era um improvável. Ele era um que tinha tudo para dar errado. Ele era um que não podia se manifestar no meio dos seus irmãos, mas tinha o coração de Deus, e ele vencia muitas e muitas guerras sozinho, ele e Deus no deserto. Você acha que Deus hoje, que fez nós do Novo Testamento nos tornarmos filhos dele, faria algo menos do que fez com Davi? Davi saiu de casa e o pai dele esperava que aquele menino voltasse para casa apenas com as tigelas, com as marmitas vazias dos seus irmãos. Mas ele acreditava em Deus. Ele jamais recuou. Ele jamais, em situações adversas, por mais que os inimigos fossem muito grandes, por mais que ele enfrentasse leões e gigantes, ele nunca mencionou em desistir, porque Deus estava com ele.
Deus está contigo, meu filho, sabe para quê? Deus está contigo, assim como estava com Davi. Mas quando Davi saiu de casa e foi levar apenas umas marmitas para os seus irmãos, preste atenção em 2 princípios: servir. Ninguém é maior do que aquele que serve. Davi estava ali para servir. E o que Deus fez? O que aconteceu naquela situação? Deus fez apenas uma coisa. Davi saiu, levou a comida para os seus irmãos. Mas olha só, o que os parentes, o que os amigos, vocês vão entender onde eu quero chegar, esperavam dele, que ele voltasse apenas com as marmitas vazias. Apenas isso. E o que aconteceu, meu filho? Presta bem atenção. Davi saiu porque Davi não era capaz de vencer. Deus não seria honrado se pessoas muito bem qualificadas, grandes guerreiros, grandes homens, vencessem aquela batalha. Mas um improvável, mas um incapacitado, ele saiu de casa para levar comida para os seus irmãos. E preste bem atenção: quantas vezes você sai de casa sem força? Você sai de casa sabendo que é muito grande que você vai enfrentar. Deixa eu te dizer uma coisa: essa unção dos novos ungidos veio para capacitar essa nova geração. Você veio aqui para receber essa unção de sair de casa e voltar com a vitória em tuas mãos. Jamais você voltará para casa se não for com a vitória nas suas mãos. O que aconteceu com Davi? Davi saiu de casa. Todos esperavam ver ele voltando com as marmitas vazias. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz quando você vai? Porque nessa unção, meu filho, cada um de vocês valerá por 1000. Não é outro número. Cada um vale por 1000. Davi saiu e foi levar comida para os seus irmãos. E quando Davi volta para casa, o que Davi traz em suas mãos? Quero que você tome posse dessa palavra para a tua vida. Tome posse. Quando Davi volta, o pequeno, desacreditado, o improvável, Davi traz a cabeça dos seus inimigos nas suas mãos. E Deus dá a vitória completa. Aleluia! Aleluia! A minha folha. Isso vai acontecer com vocês, meus filhos. Aleluia. Essa unção que vem é unção de guerra. É unção de guerra. É para aqueles que querem. É para aqueles que vieram buscar. Eu duvido que aqui alguém não passou uma grande dificuldade para chegar aqui. Se alguém veio em clima de férias, levanta a mão que eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sairemos daqui renovados e restaurados. Aleluia. Eu quero dizer um pouquinho da nossa história. Eu falei de Davi porque eu vejo... Pode sentar. Eu vejo Davi, muitas vezes parecido com meu pai, que saiu quando todos disseram que não dava certo, que muitos já tinham morrido, que muitos já tinham sido mortos antes dele. O pastor se converteu e foi para Faxinal, e nós passamos. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, para você ver que você também vai ver dias de glória. Nós muitas vezes fomos perseguidos, e eu lembro de quando eu era pequeno. Eu lembro de cenas bem ruins, mas eu não lembro de ver nenhuma vez meu pai e minha mãe pensando em desistir. Eu lembro de crises, mas eu não lembro de nenhuma vez Deus deixando nós passar por necessidades.
Eu lembro de falta de muitas coisas que nós queríamos ter, mas eu lembro do meu pai e da minha mãe dizendo: Deus proverá. Língua maldita, palavras malditas nunca saíram de nossas palavras. Muitos olham hoje, acham que a gente está bem, nós estamos no nível, graças a Deus, eu acredito, bem melhor do que nós merecíamos. Mas nós somos gratos e nós respeitamos essa unção. Nós temos uma fase da nossa vida antes de receber a unção dos novos ungidos e outra fase depois dos novos ungidos. Nós vivemos a graça, nós conhecemos a cura, nós conhecemos a libertação, nós conhecemos muitas coisas antes da unção. Mas depois da unção, depois que a unção veio, os nossos inimigos começaram a ser derrotados. Nós começamos a conquistar, nós começamos a ganhar. Muitas vezes, gente, eu comentava esses dias: mãe, tu lembra que eu abria os bancos de uma caravana velha que nós tinha para procurar moeda para fazer lanche? Vamos procurar aqui que cai. E muitas vezes nós conseguimos comer da moeda. Um tempo atrás eu passei numa cidadezinha aqui perto e vi um carro velho, igual o que nós tínhamos. E aquele carro era todo enferrujado, na frente e atrás. E umas sacas de arroz, de batata. Eu lembro quando nós ganhávamos um saco daqueles e comíamos uma semana. Era Deus nos tratando assim, nos provando, para que hoje nós dessemos valor para esta unção, para que essa unção fosse gerada para você receber, para que você respeite essa unção, para que você leve essa unção, mas que você não deixe ela se corromper, não deixe manchar essa unção. Muitas vezes nós passamos por situações que eu digo, parece história que nós estamos contando, mas ainda hoje existem pessoas que comprovam fatos. Se você for onde eu moro, você vai conversar com pessoas que viveram cada fato que nós contamos aqui. Muitos aqui já andaram por Faxinal e comprovaram isso. A perseguição foi perseguição de igreja ser alvejada de tiros. Perseguição que eu digo, meus filhos, é de nós estarmos fechados dia e noite sem poder sair, de medo não, para não morrer. E a igreja cheia de jovens batizados com o Espírito Santo, falando em línguas. Quando aqueles jovens saíam dali de dentro, eles fechavam centros de umbandas, eles fechavam tudo que é obra do mal. Mas para isso a gente pagou um preço bem caro, que eu me orgulho muito de nunca ter mencionado em desistir. Lembro que quando a unção veio, essa unção de guerra, é que cada um vale por 1000. Uma vez a gente foi embora, saímos da cidade escoltado até uma cidade vizinha, e eu era pequeno, eu devia ter uns 7 anos, e eu lembro que aquele carro parou no meio do mato. Nós descemos do carro, eu não entendi direito. Aí Deus mostrou para o profeta um bilhete dentro do carro que nós estávamos, que estava nos escoltando, entregando o dia e a hora, nos entregando para os assassinos nos matarem. Mas naquele momento, Deus fez o impossível. Deus fez o tempo parar. Tudo parou. A cidade parou até hoje. A cidade até hoje é a mesma coisa. E ali Deus mostrou que os novos ungidos estavam sendo gerados, que são vocês. E hoje, essa unção que está sobre a nossa vida, que você recebe, essa unção dos novos ungidos,
é uma unção diferente. É uma unção de guerra. É uma unção para você guerrear e para você vencer. E eu gostaria que vocês respeitassem, que vocês cuidassem dessa unção. Porque se hoje nós vivemos e olharmos para trás como nós estávamos quando conhecemos Jesus, eu sei que hoje nós estamos infinitamente melhores. E eu sei que no dia de amanhã esse gráfico só tende a subir. Amém? Gostaria de agradecer a todos. Gostaria de dizer aqui que nós estamos na 8ª edição da Escola Profética Unção de Elias. Dizer que estamos aqui representados por 21 estados, 134 cidades e 158 denominações. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, amém? Shalom, amados. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Profética. Cada vez que inicia a Escola Profética, é uma emoção muito grande que a gente sente ao ver cada um de vocês aqui. Quero dizer que estamos muito felizes e dizer que vocês são frutos de uma unção, de uma visão dada há muitos anos atrás, que foi gerada com tempo, com preço, com sofrimentos, com renúncias, para que cada um estivesse aqui hoje. Tiago falou do tempo que estiveram, tempo difícil, como as fases que a gente aprende, mas Deus sempre muda a fase. E Deus, na época que aconteceu todas as perseguições e tudo, minha mãe não podia engravidar. E antes disso, Deus deu uma visão para o pai, como aquele vídeo. Ele viu um jovem caminhando numa estrada, um jovem sozinho numa estrada. E essa seria uma geração de novos ungidos que fariam obras muito maiores do que todos já viram até hoje. O que significa um jovem sozinho? Pode ser pessoas anônimas, pessoas solitárias, pessoas improváveis. Muitas vezes sozinho. A característica de um profeta muitas vezes é a solidão. Quase sempre ele está sozinho. E esse jovem caminhando por uma estrada significa que tem que preparar um caminho. E nisso, Deus prometeu para ele que iria levantar essa geração. E Deus disse que a mãe ia engravidar como uma marca dessa geração, dessa promessa dos novos ungidos. E deu um ano e pouco, a minha mãe engravidou de mim. Mas antes disso, antes de eu nascer, Deus levantou uma pessoa. Creio que uma pessoa com todas as características de um novo ungido. Essa pessoa estava na lavoura e não chegou ninguém para pregar para ela. Não foi um pastor, não chegou nenhum evangelista, não foi o folheto. O próprio Jesus Cristo apareceu para uma pessoa. O nome dessa pessoa é Hilário Borte. Eu não sei se todos conhecem a história, mas Jesus apareceu para ele. E era dias antes do aniversário da minha mãe. E o pai sempre fazia festas de aniversário para ela. E naquele tempo a situação estava tão ruim.
E o pai estava triste, falando para Deus que era o primeiro ano que ele não ia poder fazer nenhuma festa para minha mãe. E Jesus apareceu na lavoura para um homem, sozinho, como aquele jovem na estrada. Ele estava sozinho na lavoura e Jesus apareceu e deu a ele uma missão. Jesus disse para ele: vai lá, pega 30 mil reais na época e leva até o meu servo Joel Engel. E disse até onde ele estava. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha GPS. Foi o próprio Cristo que avisou e disse: vai lá. Ele foi um grande intercessor que tivemos na nossa vida. E quando a minha mãe engravidou, ele disse para ela: fica tranquila, porque foi Jesus que mandou ela. E na época não tinha condições. E ele disse: Jesus mandou eu sustentar a Gabriele até os 7 anos. Numa das piores fases da nossa vida, a visão dos novos ungidos veio para mudar. 2 dias antes de eu nascer, eu não tinha um tip-top para colocar. Nós não tínhamos condições. 2 dias antes, essa mesma pessoa chegou para minha mãe e disse: Jesus mandou eu trazer os macacão, ele dizia assim, para a Gabi. E assim foi por muitos e muitos anos. Ele chegava, eu lembro, com a moto, e era caixas de papelão cheio de coisas. E ele foi. Ele não conversava com o pai sem fazer 7 dias de jejum direto. Ele fez 4 vezes 40 dias de jejum. Era uma pessoa que não falava muito da sua vida. Ele não contava muito sobre a sua história, sobre a sua vida. Falava muito pouco. E Jesus pediu para ele ser sócio. E com isso, com essas características, o que entendemos dos novos ungidos? Pessoas desprendidas. Pessoas dispostas a se sacrificar, a jejuar, a pagar o preço. Não estão presas a dinheiro. Não estão presas a nada. Pessoas santificadas. Pessoas tementes a Deus. Pessoas que buscam, que oram. E por muito tempo, ele ficou. Foi uma pessoa... Ele até anunciou o tempo que ele iria morrer. Uns 10 dias antes dele falecer, ele chegou para a mãe e disse: pastora, estou indo para a glória, o pai está me chamando. E deu 10 dias, ele faleceu. O pai estava muito longe, não lembro que estado. E Deus, no mesmo momento que ele faleceu, o pai disse: eu estou levando o Hilário. E o pai conta que ele abriu a janela correndo, porque ele imaginava que ele iria conseguir ver o espírito dele subindo. E foi chorar, e Deus disse: não chore, porque agora você terá um intercessor que estará orando direto do trono de Deus. Eu entendo que essa geração são pessoas assim, que vêm com um propósito, que vão fixo naquele propósito. E pessoas, e vocês que são novos ungidos, Deus levantará pessoas como Hilário para te sustentar. Deus levantará príncipes para te sustentar, para um intercessor para orar por você, para te sustentar direto do trono de Deus. Deus levantará pessoas para esses novos ungidos. Eles precisam de pessoas assim. Os novos ungidos precisam de pessoas assim. É uma unção diferente. É uma unção que não tem explicação. Eu não sei se você sente, mas muitos
tem sentido a mesma coisa, que ao se aproximar dessa escola profética, a gente sente algo diferente. A gente sente uma unção diferente. Quem sente que é algo diferente nesse ano? É porque essa unção está sendo gerada há 30 anos. Então eu digo muitas vezes para vocês, pastores, que muitas vezes falam comigo, desanimados, não vendo as promessas de Deus se cumprir. Muitas vezes querendo desistir de ministério, de igreja. A promessa de Deus se cumpre. Se você continuar no centro da vontade de Deus, a promessa vai se cumprir. Seja 5, 10, 20, 30 anos, você verá a promessa de Deus à sua frente. Assim como estamos vendo hoje. Hoje é o cumprimento de uma promessa de Deus. Essa é a escola dos novos ungidos. E eu tenho certeza que só está aqui hoje aqueles que Deus escolheu que estivesse aqui. Só está aqui hoje aqueles que têm esse propósito. Eu tenho certeza que Deus preparou cada um. E você vai sentir algo muito especial durante o decorrer dessa escola. Eu peço que você tente o máximo não conversar, não se distrair, não sair, porque você não pode perder o toque de Deus. É quando você menos espera, Ele chega. Você não pode perder esse momento. Você não pode abafar o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo livre. Entregue-se para receber. Entregue-se para ser transformado. Muitos têm sentido essa unção. E eu sei que você, quando é falado sobre essa unção, você sente algo queimar no seu peito. E você que sente algo queimar, é porque é para você. É o Espírito Santo testificando em você que essa unção é para você. É para você. É para você. Ele deve te encher. Ele vai te encher. Ele vai te encher. Ele vai te encher. Você é o novo ungido. Você é o novo ungido. Ele vai te encher. Muitas vezes você se sente como aquele jovem na estrada sozinho, mas você não está vendo, mas o Espírito Santo está grudado em você. Você não está sozinho. Novos ungidos é isso, lado a lado com o Espírito Santo, e Ele vai te ungir. Você acha, profeticamente ou não? Vou deixar você responder se é ou não. Jesus foi escolhido. Jesus desceu até a terra com um propósito. Jesus ficou gerando por 30 anos, até que ele foi batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo. A escola profética, os novos ungidos, está acontecendo exatamente 30 anos depois da visão que Deus deu. 30 anos. Você só precisa agora ser batizado, ser selado no Espírito Santo. É o cumprimento de uma promessa. É o tempo. Chegou o tempo. É 30 anos. Vai gerando essa unção. É pra você. Seja batizado, selado pelo Espírito Santo. Seja cheio. Ele vai te selar para você. Ele vai te selar nessa escola profética. É o selo do Espírito Santo. Você já foi separado, já foi escolhido. Agora será batizado com fogo do Espírito Santo. Com fogo, com fogo, 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 fogo do Espírito Santo. Ele quer te encher. Ele vai derramar
como Jesus, o Espírito Santo descerá sobre você. Descerá, ele descerá sobre você. Você será cheio do Espírito Santo. Ele te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai te selar, ele vai te batizar com fogo. Até aqui você achava que você estava apenas como jovem, sozinho na estrada, mas você estava a caminho de ser batizado com o Espírito Santo. E a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. O seu ministério nunca mais será o mesmo. A sua casa nunca mais será a mesma. Porque você irá iniciar o seu ministério com o Espírito Santo. E eu quero que você se prepare nessa escola, porque é algo sobrenatural o que Deus tem para fazer aqui. Você será cheio, você sentirá uma unção como você nunca sentiu. Você terá experiências que nunca teve. Você será arrebatado como nunca foi. Porque essa é a sua escola, a escola do novo ungido. Prepare-se para receber. É a sua escola, é a sua escola, é a sua escola. É para você. Você será cheio, transbordante, cheio, aonde você for. Ele vai te ungir. Dê liberdade ao Espírito Santo e prepare-se, que você nunca sentiu o que você vai sentir. Prepare-se para receber o que você nunca imaginou receber. Prepare-se para sentir o Espírito Santo descendo sobre você. E Ele vai te ungir e vai te preparar. E você fará um divisor na sua vida antes de ser ungido e depois de ser ungido. E você será o novo ungido que irá preparar o caminho para a volta de Jesus. É para você. Receba. Deus abençoe. Boa tarde. Podem ficar à vontade. Quem quiser ficar sentado. Eu vou me apresentar de novo esse ano. Meu nome é Joel Engel, porém Júnior. E o meu pai, ele sempre me conta, e para os outros também, que em 1997 ele foi a Israel. E depois que ele havia feito 40 anos de idade, ele passou a se sentir fraco, ele não conseguia mais fazer exercícios físicos. Ele chegou num momento da vida que ele disse, tá, eu vou ter que me aposentar. E lá em Israel, pela primeira vez, isso era em janeiro, fevereiro, não me recordo, Deus falou com ele, ali na região de Qumran, perto do Mar Morto, e pediu para ele o que ele queria. Aí o pai disse o seguinte, não quero nada, eu só tenho a agradecer por tudo que tu me deu até hoje. E então Deus disse para ele que daria mais um filho para ele. Acredito que na hora ele pensou, meu Deus, eu devia ter pedido alguma coisa. Se eu já não aguentava com ele mesmo, agora um filho. E aí ele disse, Deus, eu estou me sentindo de tal maneira fisicamente, e como é que eu vou fazer para criar mais um filho, né? Aí Deus disse que renovaria ele mais 20 anos. E acho que foi mais. 20 por ano. Hoje eu estou aqui com 21 anos. Opa. Nessa época do ano eu sempre me perco. Eu estou com 21, 22, pessoal. E Deus disse que daria esse filho para marcar um novo tempo, mas que seria com o propósito de fazer ele feliz. E Pai, me perdoa por viver tanto tempo sem entender por que eu tinha nascido. Hoje eu sei, ok? Demorei a entender. Mas hoje esse é o propósito da minha vida.
É te ver sorrindo e te ver feliz, ok? Vamos combinar isso. Então, quando Deus deu a visão dos novos ungidos para o meu pai, ele não entendeu novos ungidos, né? Às vezes custa a gente entender algumas coisas de Deus. Foi então que ele ligou a televisão e ele viu aquele rapaz em frente aos tanques de guerra, e os tanques de guerra tiveram que parar na frente dele e não seguiram. E naquele momento ele entendeu no espírito dele o que eram os novos ungidos. Por quê? Porque nenhum tipo de arma mortal foi feita para matar os novos ungidos. São pessoas que elas só morrem se elas se entregarem para a morte. Certo? E a primícia dos novos ungidos é Jesus. A gente chama de Cristo, a gente chama de Messias, que é o hebraico, Yeshua HaMashiach, que é o ungido, que é o que a gente traduz como isso. Então ele é a primícia dos novos ungidos, ele é o exemplo. Por isso que ele disse que viriam outros depois que fariam obras maiores do que ele. Esses são os novos ungidos. Então nós temos que nos espelhar nele, certo? E Jesus já esteve diante de tanques, ok? Teve aquele episódio em que o povo ficou furioso com ele, e então eles levaram Jesus até o precipício, e no momento que Jesus chegou no precipício, ao invés de ser morto, diz que ele passou pelo meio do povo que queria matar ele e foi embora. Outra situação que aconteceu foi quando trouxeram a mulher adúltera até ele. Tá? Vamos começar falando que isso é errado. O pessoal estava muito mal intencionado, porque não era a maneira certa de julgar uma mulher no meio do povo judeu naquela época, levando até um homem, pedindo uma decisão. Não era assim. Eles deveriam levar até o Sanhedrin lá, que é qual seria a palavra mais... É um tribunal. Então eles levaram com a intenção mesmo de matar Jesus, eles já vieram com as pedras na mão. Por quê? Porque Jesus estava ali pregando o perdão de pecados. Ali tinha uma mulher que Deus dizia que deveria morrer por causa do pecado. Então, se Jesus concordasse que ela deveria morrer, ia sobrar para ele. Se ele dissesse que estava perdoada, estava contrariando Deus. Então, de qualquer maneira ali, ele estava condenado à morte. Mas com muita sabedoria e através da palavra, ele resolveu o problema para ambos. Esse é a primícia dos novos ungidos. Tudo pela palavra, pessoal. Deus criou tudo que a gente vê hoje, inclusive nós, pela palavra. Tudo pela palavra. E se você se aproximar do meu pai, se um dia ele for treinar você, se você for para o monte, então, eu vou citar esse exemplo. Aqui no nosso ministério, funciona assim. Uma pessoa chega na igreja, ela é cuidada pelo pastor, aprende do A até o Z, aos poucos. Agora, a minha mãe cuida, né? Cuida da pessoa. Mas, tem alguns casos. Por exemplo, Vitor Hugo, né? Ele chegou aqui na igreja, logo que conheceu Deus, e disse, não, quero andar com o senhor. Eu disse, pode andar comigo, porém, comigo é diferente. Porque meu pai, pessoal, quem conhece sabe, ele é um profeta e as coisas funcionam de um jeito diferente. Ele tem um jeito parecido com Deus, de lidar, de agir. E vocês devem ter também, porque não é esse o propósito? Que Deus venha habitar em nós, que Ele repouse em nós? Que nós deixamos de viver para que Jesus vive em nós. E Ele é um com o Pai, ok? Então, chega, a pessoa é bandida, ok, vamos tratar. A pessoa é drogado, ok, vamos tratar. A pessoa tem problemas, vamos tratar. Agora, pode cair 1000 tombos com ele. Ele está ali do teu lado. Agora, quer saber o que é grave? Ele te dá uma palavra e tu não ouvir. E eu tenho muitos exemplos na minha vida disso. Quando eu fui criado assim.
Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha acho que uns 10 anos, e ele estava em um final de semana dando um seminário pro pessoal da nossa igreja. E durante o seminário ele chamou e disse: filho, me alcança aquela térmica de café. E ele o tempo todo dizia: filho, tu ouve a palavra e nada mais do que a palavra. Eu vou te treinar, tudo que eu falar, seja minucioso. E eu, ok. Aí naquele dia ele me chamou e disse: pega a térmica de café lá para mim. Trouxe a térmica e a xícara, botei na frente dele. E na frente de toda a igreja, ele me disse: filho, por acaso tu ouviu falar xícara? E eu disse: térmica. Não bota uma vírgula na palavra que tu recebe. Pessoal, é algo sem necessidade, mas entenda, se ele está treinando você, ele é um profeta, você tem que pegar hábito de ouvir a palavra. Porque é terrível o que acontece se você reparar, a maioria já deve ter visto, mas se você reparar na Bíblia, o quanto Deus valoriza isso. A gente tem vários episódios, vamos ver, ali o Arão, o irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote do povo hebreu. Logo depois que eles inauguraram o Mishkan, que é a tenda, até ter o templo era uma tenda, né? Quando eles inauguraram, os dois filhos do Arão, na melhor das intenções, eles tiveram uma ideia. Eles tinham acabado de fazer os sacrifícios que Deus tinha pedido. E Deus disse: eu quero desse jeito, desse. Deus disse exatamente como Ele queria. E aí eles entraram numa empolgação. Terminaram de fazer o sacrifício e falaram: não, vamos fazer uma coisa a mais aqui. E aí eles foram lá e ofereceram mais um tipo de sacrifício, sabe? E todo o povo estava viram eles sacrificando. A Bíblia diz que eles acenderam um fogo estranho diante de Deus. O que aconteceu? Eles morreram. Deus matou eles queimados por dentro. Diz que entrou uma fumaça pelos narizes deles, eles ficaram mortos. Morreram na hora. Pessoal, por quê? Porque, presta atenção. Todo o povo estava vendo que Deus deu uma palavra. Faz assim, assim e tal. E Ele adicionou uma vírgula. Ele fez algo a mais que não era da ordem de Deus. Se o pessoal que estava assistindo ele visse que ele ia ficar impune, eu não dava uma semana, eles iam estar fazendo também. E os próximos fariam iguais, ou pior. Então, pelo bem de todos, foi um mártir para ensinar o povo. Deus teve que corrigir. Tem muitos outros exemplos, porque assim, os novos ungidos, eles vão ter que vencer o mal desse tempo, desses últimos tempos, que é maledicência, que é a Lashon Hará, que a gente conhece, que em hebraico significa língua má, língua maldita, e a apostasia, que nos últimos tempos é mais comum que pizza aqui em Santa Maria, né, que tem em cada esquina. E o seguinte, pessoal, Lashon Hará, vou citar exemplos para vocês verem o quão grave que é. É muito difícil. É o pecado mais difícil de resistir, eu falo por mim. Que coisa ruim da gente lutar contra. Entendeu? Um comentário desnecessário sobre alguém, algo que a gente não gostou. Se o comentário da gente não vai resolver o problema, o comentário da gente não vai impedir alguém de se machucar, é puramente para nós desclassificar alguém, está errado. Quando Deus fez o povo hebreu lá no deserto, você sabe quem é que tinha lepra? A lepra é uma doença que apareceu na época no meio do povo hebreu. Toda vez que acontecia um caso, Deus chegar para Gabi e falar mal do Tiago, aconteceu o seguinte: se a Gabi não era amiga do Tiago, ela não ia se tornar. Então, antes dela conhecer o Tiago, eu já matei ele para ela. Entendeu? Então, o que? Faz com que a pessoa, ainda em vida,
seja excluída e dada como morta pela outra. Amizades que viveriam momentos bons e qualidades que ela descobriria, eu fechei as portas. E Deus fazia o mesmo. Quando alguém praticava maledicência no meio do povo, como Deus era o rei, Ele que cuidava de tudo e nada passa despercebido dos olhos dele, eu falava mal de alguém, quando vê, meu Deus, que micose. Apareciam manchas brancas no meu corpo. E aí? Aí eu tinha que me retirar do acampamento, ficar isolado de todos, e eu tinha 7 dias para pensar no que eu fiz. E se nesses 7 dias eu me arrependesse de verdade, e Deus conhece as intenções do coração, o sacerdote vinha no 7º e dizia se eu estava puro ou impuro, se a doença tinha piorado ou melhorado. Se a doença melhorasse, eu voltava para o acampamento. Se a doença piorasse, eu tinha que ir embora para sempre. Então Deus diz o seguinte: tu matou um irmão para o outro, tu afastou um do outro, eu vou te afastar de todos. Vou citar mais exemplos do quão terrível a tal da Lashon Hará. Tá? O tema é os novos ungidos, mas lembrem, é como diz ali no Novo Testamento. Tiago, eu acho. Tá? Eu tô sem as referências aqui. Mas acho que no livro de Tiago está escrito o seguinte: irmãos, como pode com a mesma boca que vocês exaltam a Deus, vocês caluniarem os homens, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus? Pode uma boca sair maldição e sair bênção? Ou de uma fonte de água sair água limpa e água suja? Não. Ou é esquerda ou é direita. E perceba a diferença. Porque o maior problema é que a gente menospreza a Lashon Hará. É só uma coisinha que eu falei, também não muda nada. É sempre assim. É ou não é? Amém? É isso mesmo? Achei que era só eu. E um exemplo. Quando o primeiro templo foi destruído, o judaísmo diz que foi por 3 pecados que o povo praticou. Foi a idolatria, foi o assassinato e o adultério, que estava grande no meio do povo. 70 anos depois, o povo estava em Israel de novo e o templo foi reconstruído. Ok? O judaísmo reconhece que, na época que o segundo templo foi destruído, na época de Jesus, o pecado do povo era um. O povo praticava a tal da Lashon Hará o tempo todo. E pessoal, não é difícil da gente perceber isso. Só vocês olharem no Novo Testamento os diálogos de Jesus, como a galera era intrigueira. Intrigueira a gente fala no sul aqui. Pessoas que gostam de intriga, de briga, de falar dos outros, de espalhar maldade. E esse era o pecado principal do povo, que Deus disse: eu vou ter que destruir o templo. Eu vou sair do meio deles. E faz quanto tempo mesmo? 2000 anos e Deus não trouxe eles de volta. Entenderam a gravidade? Grande. Vou citar mais exemplo então de comparação. O rei Acabe. Diz ali em 2 Reis que o rei Acabe, assim, ele foi o pior rei que Israel já teve até a época dele. Foi muito pior que o pai dele, que tinha sido até então o mais ruim. E ele se casou com a Jezabel, acho que todo mundo aqui conhece, e a idolatria tomou conta do povo, porque ele permitiu que fosse construído templos para Baal, que era um deus pagão, e Deus se enfureceu com isso. Mas o reino de Acabe seguiu normalmente, nada aconteceu com Acabe, nada. E ele fez quantas pessoas praticarem idolatria? Sobrou 7.000, de todo o povo sobrou 7.000 que não se tornaram idólatras, só 7.000. E Acabe não foi destruído. Aí um dia chega o profeta para Acabe e diz: Deus diz o seguinte: vai para a guerra e destrói os sírios sem piedade. Acabe foi, Acabe venceu a guerra, e aí o rei sírio estava escondido, tinha sobrevivido, e mandou um dos poucos sobreviventes ali falar com
com o rei Acabe, perguntar o que ele faria se encontrasse o rei da Síria. Aí o rei Acabe disse: olha, ele era meu amigo, e eu não mataria ele, eu pouparia ele, eu deixaria voltar para o seu reino. Então o rei da Síria veio, e foi isso que Acabe fez. Acabe matou todo o exército sírio, porém, não todo. Ele liberou o rei. O que aconteceu? Uma desobediência da palavra de Deus, uma vírgula que ele acrescentou, uma vírgula que ele não fez, e Deus disse que ele iria morrer. Vocês entenderam? Que o cara fez com que metade do mundo ali praticasse idolatria e nada aconteceu. Mas ele desobedeceu uma vírgula, morreu. Então, no nosso ministério é assim. Pergunta para qualquer intercessor que a gente tenha anos e diga qual o princípio que a gente mais bate em cima. É o ouvir a palavra, não jogar a palavra fora. Entendeu? Estar pronto. Pegar o hábito. Para que diante de Deus a gente não cometa esse erro. Porque é Deus. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele nos cuida de uma maneira íntima, não existe uma companhia melhor. Te preenche total. Mas agora, quando Ele te dá uma palavra e te coloca acima dos outros como exemplo, tenha cuidado. E eu vou citar alguns exemplos, coisas do meu pai que me lembram Deus, porque eu tenho estudado bastante a Torá, a lei de Deus, mais os profetas, o Novo Testamento, bastante, esses últimos dias. E como eu me deparo com atitudes que eu vejo muito em ti, pai. Muitas atitudes. Uma é essa. Nenhuma vírgula mais na palavra. Se eu cometo um erro com meu pai, ele me chama, ele conversa. E ele faz o mesmo com os outros. Porém, se alguém, depois de treinado, ele coloca essa pessoa sobre as outras como exemplo, e essa pessoa joga fora a palavra dele, essa pessoa dá um mau testemunho, ele corrige em público. Já teve irmãos da nossa igreja que nos deixaram, que se afastaram por causa disso, falaram que não era de Deus. Se alguém pensa isso, eu estou dizendo, Deus faz assim. Deus faz assim. E se você se aproximar desse homem, vai aprender a lidar com Deus. Certo? É o assessor. E agora outra coisa. Ele costuma dizer o seguinte, eu até perguntei para o pessoal no monte, pessoal, quando nós estávamos estudando sobre o episódio dos espias, você sabe como é que foi a história? Para quem não lembra bem, foi o seguinte, o povo hebreu estava no deserto, eles tinham saído do Egito, Deus tirou, e eles tinham a promessa de que eles iam habitar a terra de Canaã, onde é Israel, e chegou um dia que eles foram até Moisés, que era o profeta e líder deles, pastor deles, e ele disse: Moisés, é o seguinte, a gente está curioso, entendeu? E nós queríamos ir ver a terra, será que não teria como nós enviarmos espias que pudessem ir lá para passar informações e tudo mais? Aí o Moisés, como sempre, foi consultar a Deus, e disse: Deus, o que tu acha? Eles querem espiar a terra. Aí Deus disse: Moisés, eu não vou proibir, mas se tu fizer, faz por tua conta, faz pela tua palavra, mas eu não vou ordenar isso, mas pode fazer, não tem problema. Aí a gente percebe a diferença entre a vontade perfeita de Deus, a vontade permissiva e o que é contrário à vontade de Deus. Eles estavam no permissivo. Não é errado, pessoal, só cuidado, beleza? Cuidado. E aí aconteceu aquela tragédia. O povo foi lá entre 12 pessoas,
10 deles voltaram falando mal da terra. Eles começaram dizendo, não, a terra é muito boa, mas... Entendeu? E tem esse tipo de lashon hará mais comum. Não, ele é legal, né? Só que... Sabe? Entendeu? Eles falaram mal da terra. O que eles disseram? É boa, as frutas são maravilhosas. Dizem que eles até trouxeram, acho que foi um cacho de uva, que precisaram carregar entre 8. E a intenção não era boa. Olha aqui, os frutos são muito bons. Só que seguinte, pessoal, aí começou a mentira. Se as uvas são desse tamanho, vocês não viram o pessoal que mora lá. Com certeza a gente vai ser igual gafanhotos perto deles. Eles vão nos esmagar, né? E começaram a falar. Até ali eles não tinham nenhum motivo para reclamar. Deus deu vitória até ali nas guerras, Deus fez milagres e tiraram eles do Egito, eles não perdiam em nada. E o povo deu ouvidos. Porque o pecado da lashon hará não é só em falar, ele é em ouvir também. Que é mais difícil ainda não ouvir do que falar, porque às vezes, né, a gente gosta da pessoa, a gente tem vergonha e é difícil. Ou se é. Eles ouviram o que os espias disseram, ficaram preocupados. Aí, puxa, né, Deus apaixonado por aquele povo, fez tudo o que fez, né, que nem diz a Maria, desceu do salto, fez tudo o que fez ali por eles. E o povo agora está dizendo que vai perder a guerra para esses caras, entendeu? Se Deus quisesse destruir assim todos, o pessoal já tinha visto o poder. É que a verdade, eles tinham segundas intenções. A intenção por trás da lashon hará no nosso coração nunca é boa. Por isso que se a gente conseguir vencer isso, e os novos ungidos vão, aqui vai estar limpo também. Porque sempre atrás da lashon hará não tem uma raiz boa, tem alguma coisa ruim lá dentro que está fazendo que a gente fala aquilo. É algum problema nosso, defeitos. Tá? Aqueles 10 que falaram mal, então, fizeram com que outros dessem ouvidos. Esses outros que deram ouvidos eram cúmplices, ok. Deus disse, então, olha, acho que eu vou destruir esse povo aí, eu vou começar com Moisés. Aí Moisés, como todo pastor, como intercessor, ele disse, não, por favor, não faz isso, e argumentou com Deus, ele sabia falar com Deus, era um grande amigo, e os novos ungidos serão também amigos de Deus. E então Deus fez algo diferente. Tá bom. Só que Deus é justo. Por causa dessa lashon hará, o povo não pôde entrar na terra prometida. Todos que tinham 20 anos ou mais, que era a idade para que já poderia servir o exército, não puderam entrar na terra, com exceção daqueles 2 dos 12 que não fizeram a lashon hará. E mais, eles não ficaram passivos. Eles tentaram ainda desmentir os outros, mas não tiveram voz suficiente. Então Deus aplicou a punição para aqueles que estavam como cabeça, que eram os 10 que falaram mal, que eram pessoas influentes, que eram pessoas que Deus colocou à frente e que deram mau exemplo. A tradição conta que eles morreram terrivelmente. Diante de todo o povo, a língua deles cresceu até a altura do umbigo e os vermes comeram os intestinos deles. E diz que o corpo deles ficou ali pelo deserto e ele não se decompôs, não apodreceu, que era para o povo ver o que tinha acontecido com aquelas pessoas que incitaram os outros a fazer lashon hará. E esse tempo, eu digo que é mais difícil, os novos ungidos vão vencer lashon hará porque é fácil, entendeu? Antes era mais difícil, tu tinha que ir de casa em casa para fazer. Agora hoje tu clica no celular, tu pode enviar 1.000, 1 milhão, mais lashon hará, é tudo multiplicado, entendeu? A gente tem também outros exemplos, vamos seguir na lashon hará para vocês pegarem bem isso. O tal de Corá, ele praticou lashon hará. Você sabe como é que eles morreram, né? Ele e o tal de Datã e Aviru, que eram 2 caras que
Esse tal de Datã e Abiú, eles que contaram pro faraó que o Moisés tinha matado aquele egípcio que estava judiando lá dos irmãos, né? E eles, sempre que tinha oportunidade, eles estavam contrariando Moisés, falando mal dele. Esses 3, junto com as suas famílias, seus bens, eles foram engolidos pela terra. Só que a raiz da Lashon Hará deles era muito terrível. Por quê? Porque eles pensaram o seguinte: Moisés não deve estar acima de nós. Por quê? Porque nós somos a nação santa, somos todos escolhidos por Deus. E mais, Deus fala com todos. Isso é verdade, Deus falava com todos, dava profecia. Porém, como Deus disse, havia uma diferença, que com os outros profetas, como ele disse para a irmã do Moisés uma vez, com os outros profetas Deus falava através de sinais, enigmas. Porém, com Moisés não, era diferente. Como ele era mais íntimo, mais chegado, mais nulo, Deus falava com ele diretamente. Deus dizia: passa pela porta, dobra a esquerda, vai embora. Agora com os outros, eles já sonhavam com mapa e eles tinham que pedir discernimento para Deus. Era tudo diferente. É só um exemplo, tá, pessoal? Isso aí é coisa que eu inventei. E o tal de Cora, ele começou a Lashon Hará porque ele queria estar no lugar de Moisés. E ele usou do seguinte argumento: todos nós falamos com Deus, por que Moisés está acima de nós? Aí ele começou a dizer para porque fazia pouco tempo que eles tinham feito o ritual de purificação, onde eles rasparam todos os pelos do corpo e tudo mais. E ele disse: olha aí, ele te deixou ridículo, só para quê? Para criar um ritual, para poder botar o irmão dele e os parentes dele como sacerdotes, sumos sacerdotes. Agora tu aí, tu é só um levita normal, um trabalhador do templo, e olha só, tu tá careca, feio, a tua mulher chega a olhar assim para ti quando tu vira as costas. E ele começou a usar de todo tipo de argumento. Aí o pessoal disse: não, realmente, né? E esse Cora, ele tinha argumentos, pessoal, não só a palavra, mas se vocês pesquisarem a história dele, os antepassados dele, as profecias que tinham vindo sobre ele, era uma pessoa que tinha recebido muito de Deus. Aí está o problema. Somos todos iguais. Deus não coloca ninguém acima como referência sobre nós. Isso está muito comum de se ouvir hoje. A gente ouve falar: eu sou pastor. Ah, pastor, seja bem-vindo. Aí tempo depois a gente descobre que, né, pastor, e as tuas ovelhas, como é que tá? Não tem. Simplesmente ele não teve um pai espiritual, alguém em cima dele, ele nunca respeitou a autoridade, ou ele pulava de igreja em igreja. E a apostasia é que o seguinte: a apostasia hoje, ela não vem através do ateísmo, tá? O ateísmo, principalmente ativista, é até uma mentira, tá? Porque tu não vai discutir e brigar com alguém que não existe. Aí já começa, tá? A apostasia vem de um jeito diferente, mas o mais comum eu vou dizer: Deus te dá um pastor, Deus te dá alguém acima de ti, que te recebe quando tu chega na igreja, te cuida, te limpa, te trata, quase que como um filho. Uns melhores, outros piores, mas foi o que Deus te deu, tá? Aí depois tu tá bem, tu tá bonitinho, aí tu, sei lá, abre o tal do YouTube, e aí tu, eu quero ouvir uma palavra aqui, escuta uma mensagem de outro pastor. Ok, para quem tem discernimento, depende de que ouve também, não tem mal nenhum, né? Tá lá ouvindo outro pastor. Quando vê, o outro pastor diz uma coisa diferente, do que o teu pastor costuma dizer, ou contrária, às vezes diferente. E quando vê, já começa meu pastor não é bem aquilo, né? Aí quando vê, tá achando o outro muito bom.
Aí quando ele jogou teu pastor no lixo. E tempo depois, tu escuta um pastor, outro pastor, outro pastor, outro pastor, e tu começa a ouvir vários tipos de doutrinas diferentes, e ao invés de tu somar em conhecimento, não, tu destrói com a tua fé, porque tu fica com uma guerra de dogmas na tua cabeça, que tu senta para ouvir teu pastor, ou qualquer outro tempo depois, e tu não absorve a palavra de Deus, tu vira um tribunal aleatório de pastor, tu só fica ouvindo crítico, tu fica ouvindo de um jeito totalmente crítico, porque ele diz uma palavra, tu lembra do que o outro pastor disse, mas poxa cara, não era nem teu pastor, não era para te estar ouvindo, ouve o teu, que Deus te deu, seja fiel, pessoal, essa é a palavra para os novos ungidos, seja fiel aos seus pastores, respeite seus líderes, não faça lashon hará, cuidado, perdão, me excedi no tempo, mas é isso aí. Você é filho de quem, hein? Aleluia, vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui na frente a mulher mais linda deste mundo para mim, mais maravilhosa, a pastora Cláudia, os filhos mais maravilhosos deste mundo, meu filho Isaac e minha filha Adassa. Vamos aplaudir a Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, amém? Também quero chamar o melhor marido do mundo e o mais lindo, o José Ramos, receber com palmas para Jesus. Quero chamar aqui a minha esposa, Maria, meu filho Noah e a Emanuele que está vindo na barriga da mamãe. Glória a Deus. Agora eu gostaria de, com muita alegria, chamar o pastor Joel Engel e a sua esposa, a pastora Amara Engel, e vamos glorificar a Deus pela vida deles nas nossas vidas, amém? Aleluia!